Você conhece as especialidades da penhora na execução por quantia certa contra devedor solvente? Sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a entenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, vamos conversar sobre as especialidades da penhora na execução por quantia certa contra devedor solvente. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. Falando sobre as especialidades da penhora, o primeiro aspecto que a gente precisa chamar a atenção é que no novo Código de Processo Civil, indicar bens do devedor é um direito do exequente. No de Processo Civil anterior, o executado, ao ser citado, ele poderia, na verdade, ele deveria indicar bens passíveis de penhora, mas não há essa obrigação agora no Código de Processo Civil vigente desde 2016. O que há agora é o direito do credor de indicar bens do executado. Mas, se ele não indicar bens do executado, o Estado juiz vai identificar esses bens no momento após a citação, após os 3 dias da citação. E quando a gente tem essa possibilidade, precisa lembrar também que o juiz pode determinar que o executado indique bens passíveis de penhora a pedido do credor, sob pena, inclusive, de a omissão de bens configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Mas quando a gente fala em especialidades da penhora, nós temos no Código de Processo Civil várias situações, vários direitos e vários bens que sofrem uma modalidade diferenciada de penhora. E a primeira modalidade que o nosso Código de Processo Civil apresenta é a penhora de dinheiro e de aplicações financeiras. Essa penhora de dinheiro e aplicações financeiras ela é realizada através de um sistema chamado SIS-BAJUDE. Esse sistema ele é resultado de um convênio entre o Poder Judiciário, entre o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central. Esse sistema permite que o juiz ele dê um comando para que todos os bancos que integram o sistema financeiro recebam uma ordem de penhorar recursos financeiros do executado. O artigo 854 do nosso Código de Processo Civil, ele regula o funcionamento dessa penhora de dinheiro e aplicações financeiras. Vamos conhecer esse dispositivo? Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico, gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Parágrafo 1º. No prazo de 24 horas a contar da resposta de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Parágrafo 2º. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou não tendo, pessoalmente. Parágrafo 3º. Incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que, primeiro, as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo, ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Parágrafo 4º. Acolhida qualquer das arguições dos incisos 1º e 2º do parágrafo 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 horas. Parágrafo 5º. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo,
devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 horas, transfira o montante indisponível para a conta vinculada ao juízo da execução. Parágrafo 6º. Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional a notificação da instituição financeira para que, até 24 horas, cancele a indisponibilidade. Parágrafo 7º. As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 8º. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 horas, quando assim determinar o juiz. Parágrafo 9º. Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. A penhora em dinheiro ou em aplicações financeiras é, portanto, a primeira ação de penhora que podemos encontrar tanto no processo de execução por quantia certa contra devedor solvente, como também vamos encontrar isso no cumprimento de sentença. Por quê? Porque é o meio mais efetivo e mais ágil para satisfazer o crédito. E é por isso que não é necessário o esgotamento ou cumprimento de nenhuma outra providência. Basta que o executado não pague no prazo de 3 dias após a citação na execução, que, havendo requerimento do exequente, seja possível essa penhora de recursos financeiros do executado. E como é que isso funciona? Bom, passado o prazo de 3 dias sem o pagamento, o juiz ele vai, então, fazer a penhora eletrônica através do sistema Sisbajude, que é uma atualização do antigo Bacenjude. Ao fazer esse comando, o que acontece é que se dispara uma ordem eletrônica para o Banco Central e depois o Banco Central replica essa ordem para todos os agentes do sistema financeiro. Essa ordem é para quê? Para bloquear recursos financeiros em contas bancárias, em investimentos do executado, até o montante que consta na execução. O que acontece é que pode haver excesso de bloqueios. Por quê? Porque um banco recebe uma ordem, um outro recebe outra, outro recebe outra, e todos esses bancos vão executar a ordem de bloqueio, o que pode gerar aí um acúmulo nesse bloqueio, além do valor executado. Por isso que o próprio artigo 854 fala que, nas 24 horas seguintes, após receber a resposta do sistema financeiro, a resposta do Sisbajude, o juiz ele vai retirar os excessos, ou seja, ele vai desbloquear aquilo que exceder o valor da execução. Porque as instituições financeiras não falam entre si. O sistema é um instrumento de interlocução do Poder Judiciário com o Banco Central. O Banco Central dispara as ordens para todas as instituições financeiras que depois retornam a resposta para o Banco Central. E aí essa resposta é replicada, é transmitida ao Poder Judiciário. Por isso existe esse prazo de 24 horas, normalmente são 48 horas, até que o Poder Judiciário receba a resposta de todos os bloqueios. Quando identifica excesso, o juiz, então, ele tem que desbloquear os excessos. Ele vai e retira, desbloqueia os valores que excedem o montante da execução. Conseguido, então, o bloqueio, tendo o valor bloqueado, o executado deve ser intimado desse bloqueio para se manifestar em 5 dias. Como é que ele vai ser intimado? Se o executado já tem advogado nos autos, ele é intimado através do próprio advogado, ou seja, intimação pelo diário
de justiça eletrônica. Mas se ele não tem advogado, a intimação deve ser por carta com AR. Então, se expede uma carta com AR intimando o executado para que em 5 dias ele se manifeste sobre o valor bloqueado. E o que o executado pode fazer? Primeiro, ele pode alegar que esse valor bloqueado é impenhorável, é verba de salário, é conta poupança, é verba essencial para a manutenção da família, e aí ele vai usar os argumentos que ele tiver, como comprovar, inclusive ele tem que comprovar isso, o próprio dispositivo ele fala nisso, ele vai ter que comprovar que esse recurso é um recurso que não pode ser penhorado, que ele é uma verba impenhorável. Ou então ele vai comprovar, vai demonstrar que ainda há excesso nos bloqueios. São as duas possibilidades de defesa que o executado tem. E nesse caso, como é que o executado vai fazer? Ele não precisa entrar com embargos à execução, ele só precisa apresentar uma petição. O CPC, ele não exige que seja através de embargos e, portanto, uma mera petição do exequente é o suficiente para que o juiz analise, se for o caso, reconheça essa impenhorabilidade alegada pelo executado. Analisado esse pedido, obviamente o juiz vai ouvir a parte exequente sobre esse pedido do executado. Quando ele for analisar, tem 2 possibilidades: ou ele acata ou ele não acata. Se o executado ele apresenta um argumento que comprova essa impenhorabilidade, o juiz vai determinar o desbloqueio desse valor. E, portanto, ele vai ser considerado impenhorável e esse valor vai ser desbloqueado. Se o juiz não acata ou se o executado não se manifesta no prazo de 5 dias, o juiz vai determinar que esse valor seja transferido para uma conta judicial. E vai ser um comando dentro do próprio Sisbajude que o juiz vai determinar a transferência para uma conta judicial e, com isso, esse valor vai ficar penhorado. Essa penhora não necessita de expedição de termo de penhora. Apenas o juiz vai fazer esse movimento eletrônico de transferência do valor para a conta judicial. E depois vai determinar a entrega desse valor para o exequente, que deverá abater da dívida o valor que foi entregue através da penhora pelo Sisbajude. Esse, então, é o funcionamento do mecanismo do Sisbajude e da penhora de recursos financeiros. Outra especialidade da penhora é a que se refere à penhora de imóveis e de veículos automotores. Essas penhoras, essa especificidade está regulada no artigo 845, parágrafo 1º. E a gente até comentou sobre isso quando falou sobre formalização da penhora. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui um card onde você vai poder assistir essa pílula jurídica onde conversamos sobre a formalização da penhora. Mas falando a respeito da formalização da penhora de imóveis e de veículos, ela pode acontecer de 2 formas. Primeiro, se já existe nos autos a certidão da matrícula do imóvel, ou no caso de veículo automotor, se já existe a comprovação da existência do veículo ou o nome do executado, não há necessidade de expedição de mandado de penhora. É lavrado um termo de penhora no próprio processo. É lavrado o termo de penhora e é determinada a intimação do executado dessa penhora. O que vai acontecer depois vai ser a expedição de um mandado de avaliação desse bem. Mas se o bem não possui documento, prova de existência nos autos, o juiz ele vai determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação desse bem. E se o imóvel for localizado numa comarca diversa da onde se localiza o juízo processante, esse cumprimento dessa medida se dará por meio de carta precatória. Outra especialidade da penhora é a chamada penhora de créditos. A penhora ela pode recair sobre bens corpóreos, é o mais comum, mas também pode recair sobre direitos, sobre bens incorpóreos, como, por exemplo, créditos, títulos que o executado tenha, cheques que ele tenha a favor de um terceiro, notas promissórias, debêntures, enfim, títulos de créditos vários que o executado tem contra um terceiro. No cumprimento da forma da penhora desses títulos de crédito, desses créditos,
vamos ter regras que estão a partir do artigo 855 do Código de Processo Civil. Vamos conhecer essas regras. Artigo 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação ao terceiro devedor para que não pague ao executado seu credor, e segundo, ao executado credor do terceiro para que não pratique ato de disposição do crédito. Artigo 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos, far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. Parágrafo 1º. Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. Parágrafo 2º. O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. Parágrafo 3º. Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará a fraude à execução. Parágrafo 4º. A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento em audiência especialmente designada do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos. Então, nós temos que, quando falamos de penhora de créditos, de títulos de créditos, essa penhora se dará pela apreensão do documento. Mas o artigo 855, ele fala o seguinte, que ainda que não tenha sido apreendido o documento, é possível a penhora apenas com a ciência do devedor de que ele não pague o crédito ao credor, ou seja, o terceiro ele tem que ser cientificado para não pagar o crédito ao devedor da execução, que é credor do título de crédito. E mais, também ela vai ser feita quando for intimado o executado da penhora desse crédito para que ele se abstenha de dispor desse crédito, ou seja, de transferir esse crédito para terceiro. No caso do artigo 856, então, nós vamos ter a tentativa primeiro de apreender esse título de crédito. Agora, se o terceiro ele reconhece a dívida e ele é intimado, ele passa a ficar obrigado a não entregar o pagamento para o credor devedor da execução. Ele vai entregar o pagamento em juízo para que ele se livre da responsabilidade da mora. E depois vai ser decidido sobre a disponibilidade desse recurso para o exequente do processo executivo. Outro ponto interessante é a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução, que está no artigo 856 e seus parágrafos. Se o devedor do título de crédito ele é intimado e depois ele alega que não tem o crédito, que não é devedor, ou o credor dá uma quitação para esse devedor, o credor que é executado na execução, essa quitação vai ser considerada fraude à execução e, portanto, o juiz poderá afastar essa quitação e determinar que o devedor do título de crédito faça o pagamento em juízo. E mais, se o juiz entender que há um conluio entre o credor executado e o devedor do título de crédito, o juiz pode, inclusive, determinar a realização de uma audiência para poder dirimir essa possível fraude. Então, é possível a audiência no processo de execução. Essa é uma das poucas hipóteses em que é possível essa audiência no processo de execução. E ainda falando sobre penhora de créditos, é interessante nós conhecermos os artigos 857 a 860 do Código de Processo Civil. Vamos a eles. Artigo 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. Parágrafo 1º. O exequente pode preferir, em vez da subrogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 dias contado da realização da penhora. Parágrafo 2º. A subrogação não impede o subrogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução nos mesmos autos, penhorando outros bens. Artigo 858. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas ou de prestações periódicas,
o exequente poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositados, abatendo-se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras de imputação do pagamento. Artigo 859. Recaindo a penhora sob direito à prestação ou à restituição de coisa determinada, o executado será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução. Artigo 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada com destaque nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Então, nós temos no artigo 857 que, ocorrendo a penhora de um direito ou até mesmo de uma ação do executado, é possível o credor se subrogar, ou seja, passar a ser o verdadeiro detentor desse direito. É uma possibilidade que ele tem. Ou então ele pode requerer a alienação judicial desses direitos, o que é algo, muitas vezes, de grande dificuldade, porque esse título, esse direito, ele não vai ter uma avaliação adequada, ele vai ser um título subavaliado. Então, não necessariamente vai ser uma boa estratégia essa intenção de alienar judicialmente esse direito ou esse crédito. O último ponto que eu queria destacar é a chamada penhora no rosto dos autos, que está descrita no artigo 860 do Código de Processo Civil. O que é a penhora no rosto dos autos? É quando um credor, um exequente, ele, sabendo que o devedor possui uma ação judicial, um litígio, do qual ele pode ser vencedor, ou seja, ele pode ter um aumento patrimonial, seja em recurso financeiro ou até mesmo em algum patrimônio, algum imóvel que está em litígio. E aí o credor ele vai e pede que aquele direito, ainda não reconhecido, mas em vias de processamento, de reconhecimento, o credor da execução requer a penhora daquele eventual direito. Ele pode fazer isso? Pode, nos termos do artigo 860. Feito isso, o credor ele passa a ser terceiro interessado naquela ação. E, com isso, ele pode ter alguns caminhos. Um dos caminhos é se subrogar no direito, outro caminho é alienar esse direito que está em litígio ainda, ou ainda ele pode aguardar o desfecho da ação judicial e, sendo exitosa a ação em favor do devedor, ele ingressar ali com o cumprimento de sentença para reaver aquele valor, aquele direito que foi conquistado na ação judicial pelo devedor. Esse que é o funcionamento da penhora no rosto dos autos. Essa penhora ela vai figurar com um aviso, como uma advertência no processo eletrônico, para sinalizar que existe uma penhora em outro, relativo a um direito executado em outro processo. E essa mesma informação vai ser registrada de maneira destacada no processo de execução. Como não existe mais rosto dos autos, isso é no tempo em que o processo era encartado no caderno processual e aí se colocava uma tarja marcando a capa do processo. Mas agora isso é feito no processo eletrônico, ou feito por meio de tarjas, etiquetas, que destacam a existência dessa penhora no rosto dos autos, como se diz, dessa penhora, relativo a uma execução que tramita em outro processo. Esse, então, é o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você que ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que nós vamos responder com o maior prazer. Se você também tem alguma sugestão de pílula jurídica, deixe nos comentários que nós vamos preparar, com certeza, o seu pedido. E eu queria lembrar que esse tema da especialidade da penhora, ele vai ter um segundo vídeo. Então, esse vídeo é a primeira parte das especialidades da penhora. Mas vamos ter uma segunda pílula jurídica trazendo outras especialidades da penhora. Finalizando, eu queria pedir que você curtisse, que você compartilhasse esse vídeo, ajudando o conhecimento jurídico a chegar a outros estudantes ou profissionais de direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.